CHQAO 2023, boa noite. Hoje, faltando 2 semanas, apenas 2 semanas para a crucificação dos senhores. E aí, tudo tranquilo? Vou botar aqui para a gente poder se ver, né? Ou pelo menos vocês me verem, né? Ih, funciona mais nada. Vamos lá. Já estavam aí as questões aí de licitações aí na área do aluno. Vamos para a resolução. Questão 171, bem pragmática. Acerca da lei nova, analisa as situações indicadas a seguir. 1, 2, 3, né? 4. Fala sobre contratos administrativos. Vamos lá. O artigo 2º da lei fala o seguinte. A lei se aplica a alienação e concessão de direito real de uso de bens, né? Compra, inclusive por encomenda, locação, concessão e permissão de uso de bens públicos, prestação de serviços, inclusive os técnicos profissionais especializados, obras e serviços de arquitetura e engenharia e contratações de tecnologia da informação e da comunicação. Portanto, todas as alternativas, né? A lei poderá ser aplicada. Portanto, letra A na 171. Isso é questão de concurso, tá, gente? Todas as questões aplicadas aqui de licitações foram questões de concurso. Julga as alternativas e marca a alternativa correta, certo para errado, tá, vai embora. O julgamento por técnica e preço considerará a maior pontuação obtida a partir da ponderação das notas atribuídas aos aspectos técnica e preço da proposta, segundo fatores objetivos previstos no edital. Isso está corretíssimo, está de acordo com o que está prescrito no artigo 36. O segundo, o julgamento por melhor técnica ou conteúdo artístico considerará exclusivamente as propostas técnicas ou artísticas apresentadas pelo licitante, podendo ser utilizado tanto para projetos quanto trabalhos científicos, técnicos ou artísticos. Está lá no artigo 35 e no seu parágrafo único, exatamente o que acabamos de ler. Portanto, está correto. O julgamento por melhor técnica ou conteúdo artístico considerará, olha só, a palavra preferencialmente torna errada a alternativa. Porque lá no artigo 35 diz o seguinte: o julgamento por melhor técnica ou conteúdo artístico considerará exclusivamente as propostas técnicas ou artísticas apresentadas pelos licitantes e o edital deverá definir o prêmio ou remuneração que será atribuída aos vencedores. Digo mais, parágrafo único, o critério de julgamento de que trata o caput desse artigo poderá ser utilizado para a contratação de projetos e trabalhos de natureza técnica, científica ou artística. Lá no seu artigo 6º, no item 34, ou melhor, 39, desculpe, fala sobre o concurso, que é a modalidade de licitação para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, cujo critério de julgamento será o de melhor técnica ou conteúdo artístico, e para a concessão de prêmio ou remuneração ao vencedor. Portanto, nós temos aí a sequência de certo, certo, errado, letra D aí, nossa alternativa correta. Vamos a 173. No que diz respeito à nova lei, marque verdadeiro ou falso. Vamos lá. O processo licitatório tem como um de seus objetivos assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição. Lá no artigo 11, item 2, exatamente o que nós acabamos de ler, portanto, verdadeiro. O processo de licitação observará as seguintes fases em sequência. Eu não vou ler a sequência que está na alternativa, vou ler o que está no artigo 17, porque isso aqui está falso. A sequência é preparatória, divulgação do edital de licitação, apresentação de propostas e lances, quando for o caso, julgamento, habilitação, recursal e homologação. Conforme o edital possa dizer, eu posso inverter aí o item 5 pelo item 4, tá? Portanto, aí está falso. São modalidades de licitação, o pregão, a concorrência, o concurso, o leilão e o diálogo competitivo. Exatamente de acordo com a 14.133, nós temos aí no artigo 28. Está correto, verdadeiro. O julgamento das propostas será realizado de acordo com os seguintes critérios. Não vou ler novamente porque é falso, está lá no artigo 33. Menor preço, maior desconto,
melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior lance, no caso de leilão, e maior retorno econômico. Portanto, falso. Então nós temos uma sequência de verdadeiro, falso, letra B de bola na 133. E aí, a gente já corre para 174, desculpe. Vamos lá. Número 1. A habilitação econômico-financeira visa demonstrar a aptidão econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato. Nas compras para entrega futura, a administração, a seu critério, poderá estabelecer no edital a exigência de capital mínimo equivalente a até 10% do valor estimado da contratação. Portanto, não é exatamente 10%, é até 10%. Guarda isso, tá? Está lá no artigo 69 e no parágrafo 4º, né, completando aí a lacuna. Vamos para a segunda. A habilitação econômico-financeira tem como intuito demonstrar a aptidão econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato, sendo lícita a exigência da relação dos compromissos assumidos pelo licitante, que importem em diminuição da sua capacidade econômico-financeira, excluídas as parcelas já executadas de contratos firmados. Exatamente o que está no artigo 69, parágrafo 2º, tá? Tá corretíssimo. Beleza? Vamos lá para o número 3. A habilitação econômico-financeira tem como intuito demonstrar a aptidão econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato, podendo a administração no edital exigir valores mínimos de faturamento anterior e de índice de rentabilidade ou lucratividade. Não! Está lá, ó. Lá no parágrafo 2º do artigo 69. Para o atendimento do disposto no caput desse artigo, é vedada, ou seja, é proibido a exigência de valores mínimos de faturamento anterior e de índice de rentabilidade ou lucratividade. Portanto, nós temos aí uma sequência de certo, certo, errado, letra D de dado na 174. E aí, nós vamos para metade do caminho, 175. De acordo com a nova lei, são princípios expressos a serem observados. Isso está no artigo 5º. Vamos ler ele todo. Na aplicação desta lei, serão observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. LIMP. Interesse público, probidade administrativa, igualdade, planejamento, transparência, eficácia, segregação de funções, motivação, vinculação edital, julgamento objetivo, segurança jurídica, razoabilidade, competitividade, proporcionalidade, celeridade, economicidade e desenvolvimento nacional sustentável. Portanto, todas estão aí, na 1, 2, 3, 4, estão no artigo 5º, portanto, na 175, letra E. Tá? É bom que esse artigo é um dos artigos que mais cai, por incrível que pareça. Então, nós temos aí, novamente, certo para certo, errado para errado. É possível afirmar que cada parte responderá pelas consequências da sua inexecução total ou parcial, sendo proibida a administração retardar imotivadamente a execução de obra ou serviço, inclusive na hipótese de posse do respectivo chefe do Poder Executivo. Está aí no artigo 115, no seu parágrafo 1º também. Portanto, correto. Vamos para a segunda. No caso da extinção de contrato determinada unilateralmente pela administração, sem prejuízo das sanções aplicáveis ao contratado, é possível a assunção imediata do objeto do contrato no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da administração. Portanto, está correto. Está lá no artigo 139, item 1, parágrafo 1º também. Tá? Anotou aí? Está correto? E aí, em virtude de grave perturbação da ordem interna, a administração suspendeu a execução do contrato por 4 meses. Nesse caso, o contratado não tem direito à extinção do contrato, mas pode optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até a normalização da situação. Está correto. Está lá no artigo 137, parágrafo 2º, item 2, né? Parágrafo 3º, item 1 e 2º, tá? Então, estamos corretíssimos. Portanto, eu tenho aí as 3 certas, letra B,
na 176. Qualquer divergência, nós podemos... O som está ruim? Deixa eu ver se eu trocando a pilha aqui dá uma melhorada. Só um momentinho, tá? Só confirme para mim aí se o som melhorou. Eu troquei as pilhas aqui. Vamos ver se deu uma melhorada. Tá? Eu só troquei as pilhas. Às vezes é a pilha que está descarregada, porque passou o final de semana todo aqui. Dá uma olhadinha aí para mim. Só estou esperando a confirmação dos senhores aqui, porque tem um delayzinho aí dos seus 20 a 30 segundos. Beleza, então vamos lá, era a pilha. Vamos lá para 177. Alguns são os critérios previstos de julgamento das propostas nas licitações. Assinale a alternativa que apresenta uma correlação adequada entre o critério apresentado e a informação agregada ao mesmo. Então vamos lá. Pode-se afirmar que o julgamento por menor preço ou maior desconto, e quando couber por técnica e preço, considerará o menor dispêndio, tá? Então não considerará, está errado lá em cima. Considerará o menor dispêndio para a administração, atendidos os parâmetros mínimos de qualidade definidos no edital da licitação. Isso é o que está escrito no artigo 34. Quero deixar claro, tá? Que eu leio aquilo que está na lei quando a questão aqui acusa para mim que está errado. Para a gente não ficar aqui lendo coisa errada e a sua cabeça se confundir. A letra B diz o seguinte, no artigo 35, o julgamento por melhor técnica ou conteúdo artístico considerará exclusivamente as propostas técnicas ou artísticas apresentadas pelo licitante e o edital deverá definir o prêmio ou a remuneração que será atribuída aos vencedores, tá? A letra B diz que não, então está errado. Vamos para a letra C. Pode-se afirmar que o julgamento por técnica e preço considerará a maior pontuação obtida a partir da ponderação, segundo fatores objetivos previstos no edital, das notas atribuídas aos aspectos de técnica e de preço da proposta. Isso está no artigo 36, isso está correto, tá? Então vamos lá para a próxima. O artigo 37 diz o seguinte, o julgamento por melhor técnica ou por técnica e preço deverá ser realizado por, número 1, verificação da capacitação e da experiência do licitante, comprovadas por meio da apresentação de atestados de obras, produtos ou serviços previamente realizados. Portanto, está errado. E a letra E também está errada, porque o artigo 38 diz o seguinte, no julgamento por melhor técnica ou por técnica e preço, a obtenção de pontuação devido à capacitação técnico-profissional exigirá que a execução do respectivo contrato tenha participação direta e pessoal do profissional correspondente. Então, não tem aí... Ah lá, não exigirá, né? Diz na letra E, não exigirá e exigirá. Então nós vamos lá para a letra C, 177, letra C mesmo. Vamos para 178. Considere a lei de licitações e contratos, regime de contratação de mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais. Isto está de acordo com contratação por tarefa. Está lá no item 31 do artigo 6º. Regime de contratação de mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais. Portanto, letra B, contratação por tarefa. Questões assim aparecerão na frente dos senhores. Julga alternativas e marca a alternativa correta. Vamos lá. O julgamento por maior retorno econômico
utilizado preferencialmente para a celebração de contrato de eficiência? Não, olha só o que diz o artigo 6º, item 53. Contrato de eficiência. Contrato cujo objeto é a prestação de serviço, que pode incluir a realização de obras e o fornecimento de bens, com o objetivo de proporcionar economia ao contratante, na forma de redução de despesas correntes, remunerado o contratado com base percentual da economia gerada. Portanto, está errado. De novo, errado, não vou ler o que está errado, não. Vamos ler aqui o que está no certo. Está lá no artigo 36. O julgamento por técnica e preço considerará a maior pontuação obtida a partir da ponderação, segundo fatores objetivos previstos no edital, das notas atribuídas aos aspectos de técnica e de preço da proposta. Parágrafo 2º. No julgamento por técnica e preço, deverão ser avaliadas e ponderadas as propostas técnicas e, em seguida, as propostas de preço apresentadas pelo licitante, na proporção máxima de 70% da valoração para a proposta técnica. Isso é o que diz o regulamento, e na nossa alternativa está para a proposta preço. Só mudou aí o finalzinho. Está errado. E aí eu tenho uma certa. O julgamento por técnica e preço será utilizado quando o estudo técnico preliminar indicar que a ponderação da qualidade técnica é relevante aos fins almejados pela administração. Nós temos aí o artigo 36, no seu parágrafo 1º, nos itens 1, 2, 3, 4 e 5, que eu digo para os senhores, deem uma estudada. Está lá, então, errado, errado, certo, letra D de... não, C, né? C. E aí, eu tenho a nossa última questão aqui desse primeiro pacote. Vamos lá de novo para julgar essa trambanha aí. O artigo 137 diz o seguinte: constituirão motivos para extinção do contrato, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa às seguintes situações. E aí o babaca do professor esqueceu de botar qual seriam esses negócios, mas o gabarito já diz que está errado, os senhores podem dar uma procurada lá, né? Não constitui motivo de extinção, né? E aí eu tenho acerto, né? O não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias, né, do edital ou de cláusulas contratuais, de especificações de projetos ou de prazos, né? Então isso aí está correto. Número 2 está correto. E a 3 também. A habilitação econômico-financeira, né, visa demonstrar a aptidão econômica do licitante. E aí no número 3 está dizendo o seguinte: devendo ser comprovada de forma objetiva por coeficientes e índices econômicos previstos no edital, a habilitação econômico-financeira tem como objetivo demonstrar a aptidão econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato. No caso de pessoa jurídica constituída há menos de 2 anos, exigir-se-á o balanço patrimonial apenas do último exercício. Isto é, tem que ser gravado aí na cabeça, tá? Então nós temos aí errado, errado, certo, ou melhor, errado, certo, certo, 180, letra B de bola. Mais 10 questõezinhas lá na área do aluno, corre para lá, não esquece não, que a gente já volta daqui a 15 minutinhos para resolver.
Então vamos lá, galera. 10 questões de estatuto. Vamos lá. Segundo o parágrafo 3º do artigo 50 do estatuto, pode ainda ser considerado dependente do militar desde que não receba rendimento e seja declarado por ele não competente. Por exemplo, o tutelado ou curatelado inválido ou menor de 18 anos de idade, que viva sob a sua guarda por decisão judicial, entre outras situações previstas já no artigo 1º do decreto... O artigo 50 do Estatuto elenca as situações que são considerados rendimentos ou não para fins de enquadramento como dependente militar. Para fins do disposto do decreto 10.651, não são considerados rendimento em qualquer situação. Quero deixar claro, tá? Isso aqui, nós temos aí ABCDE e nós vamos avaliar uma por uma, porque isso aqui, se eu não me engano, está na folga de vocês, mas também faz parte, né? O que seria rendimento? Está lá, ó. Artigo 1º, para fins de enquadramento como dependente do militar, na hipótese prevista no parágrafo 3º do artigo 50 da Lei 6.880, que é o Estatuto, são considerados rendimentos a renda ou os proventos de qualquer natureza, inclusive salários, pensões, aluguéis, bolsas de estudos ou pesquisas que importem a contraprestação de serviços e pensões especiais de ex-combatente, e os ganhos de capital e os rendimentos considerados tributáveis, recebidos de pessoa física ou jurídica, nos termos do disposto do regulamento do imposto sobre a renda e provento de qualquer natureza, aprovado pelo decreto número 9.580, né? E aí nós temos aí o número 1 aí, ó, para fins do disposto nesse decreto, não são considerados rendimentos em qualquer situação os valores recebidos de programa de assistência social custeados pela Fazenda Pública e as importâncias pagas a filhos ou enteados estudantes, a título de auxílios provenientes de estágio e referentes à bolsa de estudos e de pesquisa, quando recebidas exclusivamente para a realização de estudos ou pesquisa, desde que não importe a contraprestação de serviços. Portanto, nós temos aí, letra B, os valores recebidos de programa de assistência social, né? Tipo bolsas, né? Ou o auxílio idoso, que alguns velhinhos aí recebem a partir dos 60 anos, não constitui esses rendimentos. A pensão militar é a importância paga mensalmente aos beneficiários do militar falecido ou assim considerado, nos termos da lei. É de origem bicentenária, né? Vem lá de 1795. A lei 13.954, que trata da reestruturação da carreira do sistema de proteção social aos militares, no artigo 2º, altera dispositivos da lei do Estatuto Antigo, que trata da pensão militar. Assim, de acordo com o artigo 71 do Estatuto, as pensões militares são custeadas com recursos provenientes da, né? Então nós temos aí contribuição dos militares da FA, não sei o que, babá. Olha o que diz o artigo 71. A pensão militar destina-se a amparar os beneficiários do militar falecido ou extraviado e será paga conforme o disposto em legislação específica. Parágrafo 1º. Para fins de aplicação da legislação específica, será considerado como posto ou graduação do militar o correspondente ao soldo sobre o qual forem calculadas as suas contribuições. Todos os militares são contribuintes obrigatórios da pensão militar correspondente ao seu posto ou graduação, com as exceções previstas em legislação específica. Parágrafo 2º, letra A. As pensões militares são custeadas com recursos provenientes da contribuição dos militares das Forças Armadas, de seus pensionistas e do Tesouro Nacional. Todo militar é obrigado a fazer sua declaração de beneficiários, que, salvo prova em contrário, prevalecerá para a habilitação dos mesmos à pensão militar. Portanto, letra A, contribuição dos militares das Forças Armadas, de seus pensionistas e do Tesouro Nacional. 222, letra A. Isso aí, se eu não me engano, foi questão de prova aí do ano passado ou do ano retrasado. A passagem do militar à situação de inatividade mediante transferência para a reserva remunerada se efetua de duas formas, a pedido e a ex officio. A lei do Estatuto, que trata da reestruturação da carreira do sistema de proteção social aos militares, no artigo 2º, altera o Estatuto Antigo. O artigo 98, que trata da transferência de ofício para a reserva remunerada, assim, de acordo com o artigo 98 do Estatuto, a transferência de ofício para a reserva remunerada ocorrerá sempre que o militar, praças, atingir as idades limites expressas naquele dispositivo. Com base nas idades limites, assinale a alternativa incorreta. Quais são as bases limites? Está aqui, ó. Os generais, 70 anos de exército, né? O general de divisão e os seus equivalentes nas outras forças, 69. O contra-almirante,
né, que seria o general de brigada, ou brigadeiro, 68. Coronel, 67. Tenente-coronel, 64. Major, 61. Capitão-tenente ou capitão e oficiais subalternos, 55. Aí vem aqui, ó. Na Marinha, para os oficiais do quadro de cirurgião dentista, no quadro, ele quer as praças, tá? Depois você lê essa tranqueira toda aí, não me interessa. Aí eu venho aqui, ó. 67, 65, 64, 63, que seriam os nossos QAO. E aí eu tenho aqui, né, para a gente completar tudo, o nosso subtenente vai até 63, primeiro sargento 57, segundo sargento 56, terceiro sargento 55, cabo taifeiro em segunda classe 54 e o marinheiro, que seria o soldado, 50 anos, tá? Então, nós temos aí 60 anos na graduação de subtenente? Não, são 63, tá? Então, letra A. O restante aí está correto, né? São 57 anos para primeiro sargento, 56 para segundo, 55 para terceiro e 54 para cabo. É só você seguir, ó. Soldado são 50, isso nas praças, tá? O cabo é 54, aumenta 4. Aí vai 55, 56, 57. Aí eu aumento mais 5, que seria, melhor, mais 6, né? Que seria o subtenente, tá? Então, 63 anos e não 60, como diz a questão, letra A está errada. Segundo o artigo 88 do Estatuto, excedente é a situação transitória a que automaticamente passa o militar que, aí eu venho aí 5 alternativas, vamos ver aqui o que diz o regulamento. Esse camarada fica excedente quando aguarda a colocação a que faz jus na escala hierárquica após ter sido transferido de corpo, quadro, arma, estando no mesmo com seu efetivo completo? Sim. Está lá no item 2 do artigo 88. Está correto? Aí o número 2. Olha só. A palavra incompleto no final está errada. O artigo 88 diz o seguinte: excedente é a situação transitória que automaticamente passa o militar que, tendo cessado o motivo que determinou sua agregação, reverta o respectivo corpo, quadro, arma ou serviço, estando qualquer destes com seu efetivo completo. Lembrando, tá, gente? Para você entender isso, você tem que entender que o Exército é composto de um grande, né, emaranhado de quantitativos. Então, em cada unidade eu tenho um quantitativo de soldado, de cabo, de sargento, de subtenente e por aí vai. Então, existe, por mais que você ache que não, por mais que você não acredite, mas o Estatuto diz que existe em cada corpo, quadro, arma ou serviço, em todas as graduações e postos, um quantitativo, tá, que é completo ou não. Então, quando o camarada tem um completo, eu tenho que ter 1000 major, e eu tenho 1001, esse cara está excedente. Mas ele está ali por um motivo, ele foi agregado e voltou, alguma coisa do tipo. Então, aqui está errado. Excedente é a situação transitória que automaticamente passa o militar, que é promovido por bravura sem haver vaga. Portanto, correto. Número 4. Excedente é a situação transitória que automaticamente passa o militar, que, sendo mais moderno da respectiva escala hierárquica, ultrapasse o efetivo do seu corpo, quadro, arma ou serviço, em virtude de promoção de outro militar em ressarcimento de preterição. Então, olha só, o que é o ressarcimento de preterição? Erro da administração. Eu promovi 100 e aí esse camarada ficou para trás. Aí ele é promovido, ele entra aqui no localzinho onde ele deveria estar. Então, o mais moderno pula para fora, fica excedente. Ele não vai ser despromovido, mas ele passa a ser esse excedente. Então, portanto, está errado. Tendo cessado o motivo que determinou a sua reforma por incapacidade definitiva, retorna ao respectivo corpo, quadro, arma ou serviço, estando qualquer destes com seu efetivo completo. Isto está correto? Então nós temos aí 1, 3 e 5 correto. Portanto, somente a 2 e a 4 são incorretas. 224, letra B. Vamos para 225. Lei enunciada, assinale verdadeiro ou falso. Vamos lá. Então, quem é que me interessa aí? O artigo 50 diz o seguinte, parágrafo 2º. São considerados dependentes do militar. Chama atenção para você. Desde que assim declarados por ele na organização militar competente. O cônjuge ou companheiro com quem vive em união estável na constância do vínculo. O filho ou enteado, menor de 21 anos de idade ou inválido. Esses são aqueles que não têm problema nenhum, não tem nenhuma consideração. Agora eu tenho os que consideração. Podem ainda
ser considerados dependentes do militar, desde que não recebam rendimentos e sejam declarados por ele, pelo militar, na organização militar competente. O filho ou enteado estudante menor de 24 anos de idade, o pai e a mãe, o tutelado ou o curatelado inválido ou menor de 18 anos de idade que viva sob a sua guarda por decisão judicial. Então, portanto, nós temos aí as situações que o Estatuto diz. Então, nós temos aí, número verdadeiro, o cônjuge ou companheiro com quem vive em união estável na constância do vínculo. Verdadeiro, o filho menor de 21 anos de idade. Falso, a ex-esposa com direito à pensão alimentícia. Mas, professor, lá no BID, lá da minha unidade, tem uma porção de ex-esposa. A prova de vocês não é baseada nas merdas que acontecem por causa da justiça. A sua prova é baseada no que está escrito no Estatuto. Ex-esposa não está escrito no Estatuto, portanto, falso. O enteado inválido, verdadeiro. A filha solteira, desde que não receba remuneração, falso. O pai e a mãe, desde que não recebam rendimentos e sejam declarados por ele, por ela, na OM, né? Ela, o militar, né? Então, temos aí 4 verdadeiro, 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 falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Portanto, letra B de bola, tá? Questãozinha enjoada. Vamos para 226. O aluno José, recém-ingresso da escola de sargentos, durante suas primeiras instruções aprendeu sobre os postos e graduações. Nessa instrução foi ensinado que, segundo o artigo 19 do Estatuto, a precedência entre as praças especiais e demais praças é assim regulada. Vamos lá, letra A. Os guarda-marinhos aspirantes oficial são hierarquicamente superiores às demais praças. Sim, o aspirante oficial está acima do subtenente. Subtenente é a última graduação das praças, portanto, sim, está correto. Os aspirantes da Escola Naval, os cadetes da Academia Militar, das Agulhas Negras e da Academia da Força Aérea, os alunos do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, do Instituto Militar de Engenharia e das demais instituições de graduação de oficiais da Marinha e do Exército são hierarquicamente superiores aos suboficiais e aos subtenentes. Está correto. Artigo 19, item 2. Corretíssimo. Os alunos da Escola Preparatória de Cadetes do Colégio Naval têm precedência sobre os terceiros sargentos aos quais são equiparados. Exatamente. Artigo 19, item 3. Está correto. E aí, os alunos dos órgãos de oficiais da reserva, quando fardados, têm precedência sobre os cabos aos quais são equiparados. Então, não é terceiro sargento. O artigo 19, item 4. Portanto, 226, letra D de dado. Vamos para a próxima? Tem próxima? Tem. Os cabos têm precedência sobre os alunos das escolas ou dos centros de formação de sargentos, que a eles são equiparados, respeitada no caso de militares a antiguidade relativa. Está lá no artigo 19, item 5. Portanto, correto? Então, nós temos aí na 226, letra D de dado. 227, segundo o artigo 73 do Estatuto, as prerrogativas militares são constituídas pelas honras, dignidades e distinções devidas aos graus hierárquicos e cargos. Dessa forma, são prerrogativas dos militares, exceto, vamos lá, letra A, uso de títulos, uniformes, distintivos, insígnias e emblemas militares das Forças Armadas, correspondentes ao posto ou graduação, corpo, quadro, arma, serviço ou cargo. Está lá na letra A do artigo 73, portanto, correto. Honras, tratamento e sinais de respeito que lhes sejam assegurados em leis e regulamentos. Está na letra B do artigo 73, portanto, correto. Julgamento em foro especial nos crimes militares. Nós não temos foro especial para tudo, é só nos crimes militares. Letra D, artigo 73, portanto, correto. Cumprimento da pena de prisão ou detenção somente em organização militar da respectiva força, cujo comandante, chefe ou diretor tem a precedência hierárquica sobre o preso, ou na impossibilidade de cumprir essa disposição, em organização militar de outra força, cujo comandante, chefe ou diretor tem a necessária precedência. Está lá no item C do artigo 73, certo? E aí me sobrou a letra E. Ser preso em caso de flagrante delito somente por autoridade militar. Negativo. Olha só, presta atenção no que diz o artigo 74. Somente em caso de flagrante delito, estamos falando de flagrante delito, o militar poderá ser preso por autoridade policial. Então, não é somente por autoridade militar, por autoridade policial, ficando esta obrigada a entregá-lo imediatamente à autoridade militar mais próxima, só podendo retê-lo na delegacia ou posto policial durante o tempo necessário à lavratura do flagrante. Portanto,
letra E, na 227. Vamos para 228. Segundo o artigo ainda do 73, as prerrogativas militares são... Oh, não, isso aqui já está... Oh, porra. 228. A remuneração dos militares é composta pelo soldo, parcela relativa ao posto de graduação e por adicionais e gratificações que variam de acordo com a habilitação obtida ao longo da carreira, o exercício de atividades especiais e outras situações. Acerca da remuneração dos militares, do que prescreve o artigo 53A, artigo 54 e 58 do Estatuto, julga as proposições a seguir, colocando verdadeiro para verdadeiro, F para falso. Vamos lá. Primeiro, por ocasião da sua passagem para inatividade, é falso. O militar terá direito a tantas cotas do soldo quanto forem os anos de serviço computáveis para inatividade até o máximo de 35 anos. Lembre-se sempre que os senhores entraram num exército onde nós tínhamos tempo de serviço de 30 anos. Preste atenção, porque o artigo 56 mudou isso para 35. Verdadeiro, o soldo é irredutível e não está sujeito a penhora, sequestro ou arresto, exceto nos casos previstos em lei. Está lá no artigo 54. Verdadeiro. Vamos para a próxima. Os proventos de inatividade serão revistos sempre que, por motivo de alteração do poder aquisitivo ou moeda, se modificarem os vencimentos dos militares em serviço ativo. Está lá no artigo 58. Está correto? Verdadeiro. Ressalvados os casos previstos em lei, os proventos da inatividade não poderão exceder a remuneração percebida pelo militar da ativa no posto ou graduação correspondente aos dos seus proventos. Portanto, artigo 58, parágrafo único, torna a alternativa aí falsa. Então nós temos aí falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, letra D de dado, 228. Vamos aí para 229, quase fechando o caixão aí, ó. De acordo com o que está previsto no artigo 69A do Estatuto, que trata da licença para acompanhar cônjuge ou companheiro, responda o questionamento abaixo e marque a opção que completa a sequência correta da resposta. Vamos lá. O artigo 69A diz o seguinte: a licença para acompanhar cônjuge ou companheiro é autorização para o afastamento total do serviço concedido a militar de carreira que a requeira para acompanhar cônjuge ou companheiro servidor público da União ou militar das Forças Armadas que, por de ofício, exercer atividade em órgão da administração pública federal, situado em outro ponto do território nacional ou no exterior diverso da localização da organização militar do requerente. A licença será concedida sempre com prejuízo da remuneração e da contagem de tempo de efetivo serviço, exceto, quanto a este último, para fins de indicação para a cota compulsória. Portanto, ficou truncado aí, mas dá para ler. O prazo limite para a licença será de 36 meses, podendo ser concedido de forma contínua ou fracionada. Para a concessão da licença para acompanhar companheiro, há necessidade de que seja reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, de acordo com a legislação específica. Não será concedida a licença de que trata esse artigo quando o militar acompanhante puder ser passado à disposição ou à situação de adido ou ser classificado lotado em organização militar das Forças Armadas para o desempenho de funções compatíveis com seu nível hierárquico. Portanto, a passagem à disposição à situação de adido à classificação lotação em organização militar de que trata o parágrafo 4º desse artigo será efetivada sem ônus para a União e sempre com a aquiescência das Forças Armadas envolvidas. Artigo 70. As licenças poderão ser interrompidas a pedido nas condições estabelecidas nesse artigo. A interrupção da licença especial, da licença para tratar de interesse particular e da licença para acompanhar cônjuge ou companheiro poderá ocorrer. Aí vem, eu tenho aí, ó. Número 1, é autorização para afastamento parcial do serviço? Não. Durante o seu gozo, o militar continuará recebendo normalmente a sua remuneração? Não. Ela pode extrapolar o prazo de 25 meses contínuos ou fracionados? Sim. É até 36. Será sempre concedida com prejuízo de contagem de tempo de efetivo serviço, exceto para fins de indicação para a cota compulsória? Sim. Então eu tenho não, não, sim, sim. Não, não, sim, sim. Não, não, sim, sim, letra E. Portanto, 229, letra E. E aí vamos para 230 para fechar o caixão. Segundo o artigo 51 do Estatuto, os militares que se julgarem prejudicados ou ofendidos por alguém, por qualquer ato administrativo ou disciplinar de superior hierárquico, poderá recorrer ou interpor pedido de reconsideração, queixa ou representação, segundo regulamentação específica de cada Força Armada. O direito de recorrer na esfera administrativa prescreverá. Vamos ler o que diz, ó.
em 15 dias corridos, a contar do recebimento da comunicação oficial, quanto a ato que decorra de inclusão em cota compulsória ou de composição de quadro de acesso, e em 45 dias nas demais hipóteses. Então nós temos aí, né, a letra A, em 15 dias corridos. Aí eu quero que você analise comigo, ó. A letra A, em 15 dias corridos a contar do recebimento da comunicação oficial, quanto a ato que decorra de inclusão em cota compulsória de composição de quadro de acesso. Está exatamente o que está lá no item 1. Olha só, em 15 dias úteis. Úteis está errado, são 15 dias corridos. Em 45 dias corridos? Não, 45 dias corridos para aquilo que está escrito aqui, seriam 45 dias úteis, 15 dias úteis, né? Nem seria, ou melhor, 15 dias corridos, não 45. Não seriam, né, 45 dias úteis, mas sim 15 dias corridos e muito menos 120 dias. Então está aí marcado de vermelho o que está errado. 230, eu marquei aqui, letra A. Gente, mais 10 questõezinhas lá na área do aluno. Sejam felizes.
E vamos nós para mais... Eita, caiu tudo aqui. Mais 10 questõezinhas aí, agora de raio. Vamos lá. Deixa eu beber um gole d'água aqui, gente. Vou levantar aqui, correndo aqui da cadeira. Eu não sei como é que está aí na terra de vocês, mas aqui em Brasília está quente. Em relação à responsabilidade, analise as assertivas a seguir e marque verdadeiro para verdadeiro e F para falso. A responsabilidade dos agentes da administração decorre do princípio da prevalência total do interesse público ou coletivo sobre o particular. Isso está escrito no artigo 97 do RAI, portanto, verdadeiro. Todo militar ou servidor civil investido em função, cargo ou encargo que vier a causar prejuízos ou danos à União, à pessoa física ou jurídica ou ao serviço, terá sua responsabilidade administrativa civil ou criminal vinculadas às omissões ou atos ilegais que incorrer ou praticar. Isso está lá no artigo 98, verdadeiro. A responsabilidade será civil quando ocorrer prejuízo ou dano passível de reparação. Está lá no artigo 99, verdadeiro. Então nós temos aí, as três são verdadeiras, portanto, letra A na 131. Vamos para a próxima. Em relação à movimentação, analise as assertivas a seguir e marque verdadeiro ou falso. Vamos lá. O militar ou servidor civil, quando movimentado, se for do interesse, poderá continuar no efetivo de pagamento da OM de origem até o mês correspondente ao último dia do trânsito. Está lá no artigo 92, parágrafo 2º, portanto, falsa. No caso de não existirem recursos para o pagamento da ajuda de custo e para a realização do transporte, sob responsabilidade da União, o movimentado permanecerá adido ao OM como se efetivo fosse, até que os recursos sejam disponibilizados. Está lá no artigo 92, parágrafo 3º, portanto, verdadeiro. Caso movimentado opte pelo recebimento da importância correspondente do valor do transporte ou parte dele e não existam recursos destinados para essa indenização, este não poderá deixar de seguir destino, desde que haja recurso para a realização do transporte sob a responsabilidade da União. Está lá no artigo 92, parágrafo 5º, portanto, verdadeiro. Então nós temos a sequência aí de falso, verdadeiro, verdadeiro, portanto, letra C na 132. Vamos para 133. Relação à alienação, verdadeiro ou falso? As OM poderão alienar, mediante licitação ou de acordo com a legislação específica, a matéria-prima que não tenha previsão de ser utilizada, bem como os resíduos de oficina. Está lá no artigo 88, exatamente o que acabamos de ler, portanto, verdadeiro. Os materiais adquiridos por qualquer OM e que forem considerados inservíveis, não comportando reparo nem transformação, poderão ser alienados. Está lá no artigo 88, parágrafo 1º, verdadeiro. Os resíduos de oficinas serão alienados, em princípio, por peso ou volume, levando-se em conta a sua natureza. Artigo 88, parágrafo 2º, verdadeiro. Então a sequência aí é tudo verdadeiro, 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 letra A. Vamos para a próxima. O ordenador de despesas realizará a abertura de termo circunstanciado administrativo em substituição à sindicância, desde que reunidos os seguintes requisitos, exceto. Então nós temos aí A, B, C, D, E, mas o que diz o regulamento? Prejuízo de pequeno valor, está lá no item 31 do artigo 2º do artigo... Desculpa. Parágrafo 2º. É artigo 2º, item 31, desculpa. Prejuízo de pequeno valor, responsável pelo dano previamente identificado, ausência de indícios de conduta dolosa ou de má-fé, ainda que de forma subjetiva, e inexistência de documento normativo específico que determine a instauração obrigatória de sindicância. Então nós temos aí tempo mínimo de duração, não tem nada a ver com termo circunstanciado, portanto, letra E. Vamos para 135. Em relação à descarga, verdadeiro ou falso? Vamos lá. Nos casos de material excedente ou obsoleto, poderá ser realizada a descarga para fins de alienação após autorização ou determinação do escalão superior. Está lá no artigo 79, parágrafo 1º, portanto, verdadeiro.
Os bens móveis inservíveis, os ociosos e os recuperáveis poderão ser reaproveitados mediante transferência interna ou externa. Isso é óbvio. Está no parágrafo 2º do artigo 79. No despacho do OD, que determinar a descarga, constará o destino da matéria-prima, quando for o caso, e a imputação do prejuízo a terceiros ou à União. Está lá no parágrafo 3º do artigo 79, verdadeiro. Então, mais uma vez, aí nós temos verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. E aí a letra A, 135. Vamos para a próxima. Marca a alternativa incorreta. Os materiais recolhidos ao almoxarifado ou aos depósitos da OM serão recebidos pelo encarregado do setor de material ou de depósito, devendo a quitação ser realizada no documento de recolhimento e o ato registrado no Sistema Corporativo de Controle Patrimonial utilizado no Comando do Exército. Artigo 86, exatamente o que acabamos de ler, letra A, correto. O material considerado de primeira e segunda classe poderá ser redistribuído às OM, por conveniência do serviço, depois de arbitrado o novo valor unitário e fixado o novo tempo mínimo de duração. Está lá no artigo 87, parágrafo 2º, portanto, correto. E aí nós temos o incorreto. Os materiais oriundos de órgãos provedor descarregados na forma desse regulamento serão substituídos mediante pedido eventual da OM ao AP, mesmo aqueles de fornecimento automático. Negativo. Presta atenção. Artigo 84. Os materiais oriundos dos órgãos provedores, julgados em mau estado com declaração de serem suscetíveis de reparo ou transformação, serão tratados de acordo com a legislação específica e descarregados na forma desse regulamento serão substituídos mediante pedido eventual da OM ao AP. Parágrafo único. O pedido eventual a que se refere o inciso 2 do caput desse artigo não será emitido para bens cujo fornecimento é automático, conforme a legislação de cada órgão gestor responsável, salvo nos casos excepcionais de substituição resultante de necessidade imprevista. Tá? Então, eles serão substituídos mediante pedido eventual, mas o de fornecimento automático não precisa de pedido. Tá? Então, está errado. 136, letra C. Vamos para D. Os materiais serão examinados nos lugares em que estiverem depositados e os que porventura estiverem danificados serão acompanhados, tanto quanto possível, de suas partes componentes. Está lá no artigo 83, está correto? As OM poderão alienar, mediante licitação ou de acordo com a legislação específica, a matéria-prima que não tenha previsão de ser utilizada, bem como os resíduos de oficina. Está lá no artigo 88, está correto. Portanto, na 136, letra C, vamos para 137. Marca a alternativa incorreta. Vamos ver a letra A. Já é ela. A ordem verbal é do comandante. O artigo 72 diz o seguinte: os setores de material, almoxarifado e depósito da OM farão entrega dos suprimentos necessários às frações e dependências internas, mediante ordem de distribuição publicada em boletim administrativo da OM, ou em casos excepcionais, ordem verbal do comandante e não do fiscal administrativo, como diz a letra A aí. Então, 137 lá é a letra A. Vamos ver o resto. O responsável pela fração ou dependência receberá o bem mediante quitação do documento de remessa e formalizará o recebimento do material distribuído dentro do prazo de 5 dias úteis. Falou material úteis, dias úteis, mas são 5, tá? Detalhando se está sem ou com alteração. Está lá no artigo 72, parágrafo 1º, está correto. Em caso de ordem verbal, feita por quem? O comandante. O responsável pelo recebimento do material emitirá imediatamente o pedido, devendo a ordem de distribuição ser confirmada em boletim administrativo da OM. Está lá no parágrafo 2º do artigo 72. Letra D. No caso de indisponibilidade do sistema corporativo de controle patrimonial em uso do Comando do Exército, a distribuição de material poderá ser realizada mediante pedido provisório, devendo tal ato ser registrado em até 8 dias úteis após cessarem os motivos do impedimento de lançamento do sistema. Está lá no artigo 72, parágrafo 3º. Portanto, correto? No âmbito da OM, o detentor do material somente poderá redistribuí-lo mediante autorização do chefe imediato ou comandante da OM e pedido formal encaminhado ao fiscal administrativo. Presta atenção, comandante da OM, chefe imediato, pedido formal encaminhado ao fiscal. Artigo 72, parágrafo 4º. Isso aí que importa, tá? Então, letra A na 137, não tem para onde correr. Vamos para a próxima. Quem fiscaliza no âmbito da OM
a distribuição de material para emprego e uso individual realizada pelas subunidades. Então nós temos aí algumas alternativas. Quem fiscaliza, no âmbito da OEM, a distribuição de material para emprego e uso individual é feita pelas subunidades, sobre a responsabilidade dos encarregados de material e a fiscalização dos seus respectivos comandantes. Portanto, artigo 74 diz que o comandante, seus respectivos comandantes de subunidade. Então, letra B de bola, você marcou encarregado de material. Eu tenho certeza. Em relação à responsabilidade, analisas assertivas abaixo. O comandante do Exército responderá pelos danos, o comando do Exército responderá pelos danos que os agentes da administração causarem a terceiros, cabendo-lhes ação regressiva contra os responsáveis nos casos de culpa ou dolo. Está lá no artigo 108. Isso é verdadeiro. Vamos lá? Nos casos de roubo, furto, extorsão, incêndio ou dano material, a isenção de responsabilidade fica dependente da ausência de culpa do agente da administração. Está lá no artigo 109, parágrafo 2º. Correto? Todo responsável pelo cumprimento de ordens que, no seu entendimento, impliquem prejuízo para a União ou contrariem a legislação vigente, deve ponderar sobre o assunto, destacando as consequências da sua execução. Está lá no artigo 110. Portanto, eu tenho aí novamente a sequência de verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. E mais uma vez, letra A na 139. E aí, para fechar o caixão dessas 10, quem é o agente responsável pela execução dos registros de controle, pela guarda dos bens estocados, pela manutenção dos equipamentos, bem como pela administração das atividades do respectivo setor? De acordo com o regulamento, este camarada é o encarregado de depósito, artigo 41, de oficina ou de material. É o agente responsável pela execução dos registros de controle, pela guarda dos bens estocados, pela manutenção dos equipamentos, bem como pela administração das atividades do respectivo setor. Portanto, o encarregado de depósito, letra C, seria a nossa alternativa correta. E aí, corre para a montanha e pega lá mais 10 questõezinhas para a gente poder fechar o caixão de hoje.
E para terminar, questão 141 de RAI. Acerca da passagem de função, analise as assertivas abaixo. Vamos lá. Nas substituições temporárias do detentor direto por prazo igual ou inferior a 30 dias ou por férias, não haverá transmissão de encargos de documentos controlados. Isso está no artigo 128, está correto? Nos casos de afastamento súbito do agente detentor de bens do patrimônio, a transmissão de material e valores deverá ser realizada por uma comissão nomeada em boletim interno da OM, logo após ser o fato conhecido. Também correto. Número 3. Opa! Olha aí. Quando os prazos para passagem de material, transmissão e encargo de valores não forem cumpridos, poderá ser concedida pelo ordenador de despesa, mediante apresentação de justificação circunstanciada, uma prorrogação de, no máximo, o mesmo período do prazo originalmente estabelecido. Veja bem. Poderá prorrogar sucessivamente, item 1 do artigo 140, a pedido, os prazos concedidos de acordo com a legislação específica, ou seja, vai prorrogando até fazer bico. Número 4, concluída a conferência dos registros contábeis e do material, o substituto, quem está recebendo, né, informará ao fiscal administrativo formalmente o que foi apurado, com a concordância integral ou parcial do substituído para que seja publicado em boletim administrativo e adotadas as providências para eventuais alterações. Está correto? Está no artigo 130, parágrafo único. Então, portanto, somente a 3 está errada, e aí nós temos 1, 2 e 4 verdadeiras, 141, letra B de bola. Não tem para onde correr. Cara crachá. Marca a alternativa incorreta mais uma vez aí. Quando em casos fortuitos ou de força maior, os prazos para passagem de material, transmissão de encargos de valores não puderem ser cumpridos, será nomeada uma comissão. Está correto, está lá no artigo 133, tá? Então, pula para a segunda. Ocorrendo afastamento súbito do AD, o substituto legal a assumir a função realizará uma reunião com os agentes responsáveis na forma prevista em legislação específica. Isso está no parágrafo 3º do artigo 132. Portanto, correto. Concluída a conferência dos registros contábeis e do material, o substituto, presta atenção que você pega ratão, e na hora do nervosismo, o senhor erra esta merda. O substituto informará ao fiscal administrativo, formalmente, o que foi apurado, com a concordância integral ou parcial do substituído, para que seja publicado em boletim administrativo e adotar as providências por eventuais alterações. Está lá no artigo 130, parágrafo único. Portanto, correto. A transmissão de responsabilidade por bens móveis será iniciada pela análise dos relatórios extraídos do Sistema Corporativo de Controle Patrimonial utilizado no Comando do Exército, seguida de exame quantitativo e qualitativo do material. Exatamente o que está no artigo 130. E aí sobrou, nenhuma das respostas alternativas está errada, portanto, letra E na 142. Vamos lá para 143. Ou melhor, 143. A imputação da responsabilidade em relação à omissão no dever de prestar contas, não comprovação de aplicação de recursos repassados pelo Comando do Exército mediante convênio, contrato de repasse, termo de compromisso ou instrumento congênere, desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos e prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, de que resulte danos ao erário da administração pública federal, observada a legislação vigente, será da alçada de quem? Quem é este corno que tem isso aí? Né? Nós temos aí, ó, é de alçada do dirigente máximo da OM. Omissão no dever de prestar contas, não comprovação da aplicação de recursos repassados pelo Comando do Exército mediante convênio, contrato de repasse, termo de compromisso ou instrumento congênere, desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos e prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário da administração pública federal. Tudo isso aí é de responsabilidade quanto à imputação em relação a essas ocorrências, será de alçada do dirigente máximo. Portanto, 143, letra C de certeio. Vamos para a próxima.
Em relação à responsabilidade, analisa as assertivas a seguir e marca verdadeiro ou falso. A responsabilidade civil não isenta o responsável da sanção administrativa ou criminal relativa ao evento. Está lá no parágrafo 1º do artigo 99, portanto, falso. A responsabilidade civil imputada ao agente ou auxiliar culpado acarretará o ressarcimento dos danos ou prejuízos causados à União ou a terceiros, com as combinações legais. Isto está no parágrafo 2º do artigo 99, portanto, verdadeiro. Os débitos resultantes de responsabilidade civil não se anulam pela absolvição administrativa ou criminal, exceto quando, após trânsito em julgado, a decisão penal entender pela inexistência de fato ou de autoria da conduta danosa. Está lá no parágrafo 3º do artigo 99, verdadeiro. Então, eu tenho uma sequência aí de falso, verdadeiro, verdadeiro. O senhor marcou letra A, eu acho, mas é letra C. Falso, verdadeiro, verdadeiro. Não vai não, hein? Em relação à movimentação, analise aí e marca verdadeiro ou falso. Vamos lá. No caso de não existirem recursos para o pagamento da ajuda de custo e para a realização do transporte sob a responsabilidade da União, o movimentado permanecerá adido ao OM como se efetivo fosse, até que os recursos sejam disponibilizados. A exceção será aberta se o interessado manifestar formalmente o desejo de seguir destino e que está ciente de que as despesas para custear as passagens somente serão restituídas mediante a apresentação da cópia dos bilhetes utilizados pelo militar e os seus dependentes, rodoviário, aéreo ou fluvial, partindo da cidade da OM de origem para a cidade da OM de destino. Está lá no artigo 92, parágrafo 3º, portanto, verdadeiro. Caso o movimentado opte pelo recebimento da importância correspondente ao valor do transporte ou parte dele e não existam recursos destinados para essa indenização, este não poderá deixar de seguir destino desde que haja recurso para a realização do transporte sob a responsabilidade da União. Mas caso o movimentado não deseje realizar o transporte sob a responsabilidade da União, deverá seguir destino e receber a indenização posteriormente. Está lá no parágrafo 5º do artigo 92, correto? E aí, as informações de ordem financeira sobre o militar ou servidor civil serão remetidas ao OM de destino assim que o movimentado for excluído do efetivo de pagamento da sua OM de origem. Artigo 92, parágrafo 7º, verdadeiro. Então nós temos aí verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Portanto, essa sim, letra A. Vamos aí para 146. Marca a alternativa incorreta quanto à descarga de material. Nos casos de perda ou extravio, descarga quando se tratar de material que preencha simultaneamente as três condições, for de tempo de duração indeterminado ou tiver atingido o tempo mínimo de duração previsto, for de valor líquido contábil igual ou inferior a 10% do limite estipulado para aquisições de materiais por meio de dispensa de licitação previsto na legislação que regula a realização de licitações e contratos na administração pública, e não for controlado e tenha sido indicado em documento circunstanciado o responsável pelo ressarcimento do prejuízo ou a existência de causa que justifique a sua imputação à União. Está lá no artigo 79, item 1, letra A, número 1, 2 e 3, e no item 2, a letra A. Você aí vai lá e lê esse negócio todo e você vai ver que está correto o que ele diz aí, apesar da pontuação também esquisita. Nos casos de furto, roubo, peculato, apropriação indébita ou demais delitos contra o patrimônio, será instaurado IPM. Está lá no artigo 79, no seu item 3, né? Será instaurado IPM. Nomeação de comissão de exame e averiguação de material, que é a CEAM, quando o material não tiver atingido o tempo mínimo de duração. É lá no item 1 da letra B do artigo 78. Está correto? Nos casos de perda ou extravio, abertura de sindicância, quando não estiver caracterizada a responsabilidade pelo ressarcimento do prejuízo. Está lá na letra B do item 2 do artigo 79. Portanto, está correto. E aí, nos casos de inservibilidade, descarga, quando o material preencher simultaneamente as três condições. Preste atenção. For de tempo de duração indeterminado ou tiver atingido o tempo mínimo de duração previsto, for de valor líquido contábil igual ou inferior a 10% do limite estipulado para aquisições de materiais por meio de dispensa de licitação previsto na legislação que regula a realização de licitações e contratos na administração pública, e aí, e for controlado. Não, é não for controlados, tá? No caso de inservibilidade, ele pode ser descarregado se preencher as três, mas ele não pode ser controlado. Portanto, a 146, letra E, tá? Não é isso não, que isso é bobagem.
Marca a alternativa incorreta, a letra E já marcamos, vamos para 147. Em relação à averiguação de CEAM, analise as assertivas a seguir e marque verdadeiro ou falso. Vamos lá. Quanto ao exame, a comissão verificará o estado do material e principalmente se ele é suscetível ou não de reparação, recuperação ou transformação. Está lá no parágrafo 1º do artigo 81, portanto, verdadeiro. Quanto à averiguação, a comissão verificará a causa do dano ou inutilização a fim de imputar o prejuízo aos detentores, aos usuários ou à União, conforme o caso. Está lá no artigo 81, parágrafo 2º, item 1, verdadeiro. E aí, quanto à averiguação, a comissão verificará se houve ou não motivo de força maior. Exatamente, está lá no item 2 do parágrafo 2º do artigo 81. Portanto, mais uma verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Letra A na 147. Vamos para a 148. Marca a alternativa incorreta. O material... Opa, repetir aqui. Vamos lá. O material necessário às subunidades e frações destacadas será fornecido pela OM a que pertençam. Está lá no artigo 73. Isso está correto. A OM que tiver dificuldade para apoio à subunidade ou fração destacada poderá solicitar por intermédio dos canais de comando e da região militar que a subunidade ou fração seja suprida por outro OM ou diretamente pelo OP. Está lá no artigo 73, parágrafo 1º. Exatamente o que nós acabamos de ler. Quando a subunidade ou frações destacadas receberem materiais diretamente do OP ou fornecedores, os comandantes dessas emitirão o trem, de acordo com o regulamento, no que for aplicável, remetendo-o para a OM de vinculação, a fim de ser realizado o respectivo registro contábil. Está lá no artigo 73, parágrafo 2º. Portanto, correto. No âmbito da OM, a distribuição de material para emprego e uso individual é feita pela subunidade, sob a responsabilidade dos encarregados de material e a fiscalização dos seus respectivos comandantes. Está lá no artigo 74, está correto. E aí sobrou a letra E. Olha só. A descarga do material é ordenada pelo OD. Tudo que se fala sobre material, o OD, a pessoa do OD é que é o encarregado. Parecer do fiscal administrativo, relatório de sindicâncias, termos circunstanciados administrativo, inquéritos ou tomada de contas. Então, portanto, letra E na 148. E aí, já terminando na 149, em relação à responsabilidade, analise aí as três, né? A imputação da responsabilidade decorrente dos efeitos de responsabilidade civil ou administrativa será aplicada aos agentes da administração por autoridade de escalão superior, pelo dirigente máximo da OM ou pelo comandante do Exército, conforme o caso. Artigo 112, verdadeiro. Quando, por ocasião de uma inspeção, forem apuradas irregularidades administrativas motivadas por desídia, condescendência, dolo ou má-fé de agentes da administração, a autoridade inspecionada poderá ordenar ou propor o imediato afastamento do cargo em caráter provisório dos agentes implicados até a decisão final da autoridade competente. Está lá no artigo 113, verdadeiro. O militar ou servidor civil que tiver conhecimento de irregularidade administrativa deverá informar a ocorrência à autoridade a que estiver subordinado. Está exatamente o que está no artigo 114, portanto, 3 verdadeiro, 3V, letra A. E aí, para fechar o caixão de hoje, dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que se encontra de acordo com o RAI. Vamos lá. Todos os bens patrimoniais sob gestão de qualquer OM do Ministério da Defesa pertencem à União e não aos municípios. Letra A está errada, artigo 44. Os bens patrimoniais da União classificam-se em imóveis, imóveis e correntes. Não, é só bens imóveis e bens móveis, né? Quanto ao movimento, bens imóveis ou móveis, tá? Então, letra B está errada. Material permanente são os que têm durabilidade prevista superior a 2 anos e que, em razão do seu uso, não perde a sua identidade física nem se incorpora a outro bem. É exatamente a descrição que está na letra A do item 4 do artigo 45. Portanto, a 150 já é a letra C, hein? Já matamos ela, mas vamos lá para a letra D. Bens imóveis são os que podem ter movimento e que podem ser removidos? Não, os bens imóveis é o que não tem movimento. Imóvel não tem movimento. Bens imóveis são os vinculados ao terreno, solo, que não podem ser retirados sem a destruição ou dano, tá? Isso está lá no artigo 45, item 3, letra A. E a letra E, material de consumo, vou ler o que está escrito no regulamento para a gente não perder tempo com o que está errado.
é todo item, peça, artigo ou gênero alimentício que se destina à aplicação, transformação, utilização ou emprego imediato e, quando utilizado, perde suas características individuais isoladas. Letra B do item 4 do artigo 45. Portanto, na nossa questão 150, letra C, com certeza, sem sombra de dúvidas. E por hoje é só, pessoal. E aí o senhor pode dizer para mim quantas você acertou. Eu não tenho como, não está funcionando aqui o trazer a imagem para mim, tá? Então eu vou tirar a foto aqui e botar no grupo, beleza? Para a gente não tá funcionando aqui a teclinha aqui onde eu boto para vocês verem aqui o ambiente, tá? Então eu estou mandando lá no grupo já o gabarito. Então sem muita delonga, porque alguma coisa deu chabu. Então boa noite para vocês aí. Estudem bastante que falta pouco. Falta pouco. Vira a noite estudando, porra. Falta pouco. Mas chega na prova descansado. Beleza? Grande abraço. Beijo nas crianças.